Bom dia pessoal. Deixa eu ver quem que tá online aqui. Família Saito, Tokio e família, Patrícia, bom dia para vocês aí. El, Akemi, opa, saíram. Deve ser o Eduardo, o iPhone de Eduardo. Marcinha, Vanderlei, bom dia. Marcos, Carlinha, Tacal, família, bom dia para vocês. Bom dia. Muito bom revê-los aí. Mesmo que à distância a gente pode se reunir para a gente estar passando os momentos louvando, adorando o nosso Deus. Então, para a gente estar começando, eu vou fazer uma oração, então que a gente possa, nesse momento agora também, estar em oração. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, pela semana que se passou, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo todo, Pai, o Senhor está com a gente, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Pai. Obrigado pela família de cada um, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, Pai, que a gente possa ter um tempinho com os nossos corações e mentes voltados somente a Ti, ó Pai. Então, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, e que também a gente possa louvar e agradecer Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar compartilhando o louvor, então que você possa, nesse momento, estar louvando ao nosso Deus. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada
a gente acabou de cantar, hoje é dia de Santa Ceia, né? Dia de relembrar que Deus mandou seu Filho para morrer por nós. E como a gente cantou na primeira música, que o véu que nos separava foi retirado, né? E a segunda música a gente cantou Ele Exaltado. E a terceira, para a gente agradecer mesmo a Deus tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos estar orando antes de passar para a mensagem. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor mandou seu Filho morrer por nós, ó Pai. E hoje temos essa graça de estarmos aqui, ó Pai, desfrutando desse teu imenso amor, ó Pai. Obrigado mesmo, ó Pai, porque teu amor nos alcança, ó Pai. E por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada família, ó Pai, que está aqui representada hoje, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-las. Que o Senhor continue nos guardando, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, ó Pai. Que as vacinas possam chegar a todos, ó Pai, que todos possam se proteger, ó Pai. Que o Senhor possa realmente, em todos os sentidos, ó Pai, nos sustentar, seja físico, emocional, espiritual, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai. O Senhor conhece cada vida, cada necessidade, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo todos, ó Pai, de maneira que a gente possa sentir a Tua mão, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esses momentos, que o Senhor possa abençoar realmente cada um aqui, ó Pai, e que agora o Senhor possa falar através da vida do pastor Augusto, ó Pai, para que a sua palavra seja frutificada em nossos corações, ó Pai. Abençoa o pastor Augusto, ó Pai, e obrigado mesmo, ó Pai, por todo esse tempo, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra para o pastor Augusto. Amém. Graça e paz a todos, queridos. Um bom dia. Que Deus esteja abençoando toda a família Metodista Livre. Que Deus esteja abençoando a sua casa nesta manhã e renovando a vida cristã de cada um, nos enchendo do poder do seu Espírito e nos dando essa constante alegria da salvação. Somos salvos e diariamente nos alegramos nessa certeza da salvação que temos em Cristo. Nós vamos participar da ceia e vamos celebrar a ceia neste momento e depois a mensagem. Então, se você separou os elementos, o pão e o suco de uva, já pode posicionar aí, que nós vamos participar da celebração nesse momento. Eu quero agradecer a todos que compareceram, né, ao nosso convite para que os cultos sejam realizados ao vivo. A gente continua de forma virtual, fazendo através da internet, mas o culto agora não é mais gravado, ele é ao vivo, tudo acontece ao vivo. E a liderança ainda tem tentado alguns formatos. Nós temos um outro culto acontecendo simultaneamente, que é o culto dos japoneses, a classe da terceira idade, que tem preferência por ouvir a mensagem com tradução para o japonês. Hoje nós separamos os dois grupos, mas estamos estudando qual é a melhor maneira de atender aos dois grupos e também manter a comunhão, o relacionamento da igreja. Então, por favor, peço que vocês tenham paciência, a liderança está refletindo. Nós seguimos um ano aquele modelo dos cultos gravados e agora a gente está fazendo essa transição para os cultos ao vivo. Tudo está acontecendo ao vivo. Por questões técnicas, o louvor é gravado, mas o restante tudo acontece ao vivo. Então, agradecemos a todos que estão nos colaborando para que essa transição seja satisfatória e abençoe o maior número possível de pessoas. Vamos celebrar a ceia nesse instante? Você pode posicionar os elementos. Eu quero fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 11. Eu vou fazer a leitura lá no versículo 23, que é o texto em que o apóstolo Paulo normatiza a celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Queridos, esse momento é muito importante na vida cristã, na espiritualidade de cada cristão. É um momento em que a gente faz uma reflexão da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Deus e do compromisso que nós assumimos com Jesus Cristo lá atrás, quando nos batizamos e assumimos um discipulado, assumimos o compromisso de ser um discípulo fiel de Jesus. Então, a ceia, a participação na ceia tem um papel muito importante na vida do cristão. É um momento em que a gente faz um check-up. Você se lembra quando você vai no médico e você está preocupado com a sua saúde, você pede um check-up geral, você quer saber se você está saudável na sua vida física, na sua vida clínica? Na ceia, nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a nossa vida cristã. É momento de corrigir aquilo que precisa ser corrigido. É momento de tratar o que precisa ser tratado. É momento de pedir perdão a Deus por nossas incoerências, por aquilo que a gente anda fazendo que não condiz com o Evangelho de Jesus. É momento de perdoar pessoas. Se o teu coração está magoado com alguém e você não consegue perdoar essa pessoa, a ceia é um momento importante para isso também. Porque assim como Deus nos perdoou, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Portanto, queridos, é o momento de fazer um check-up, avaliar a nossa caminhada cristã e corrigir o que precisa ser corrigido. Logicamente, isso deve ser feito diariamente, todos os dias. Mas na ceia, isso se torna algo crucial, de extrema importância. Porque se eu não estou disposto a corrigir e quero continuar de forma obstinada nesse pecado, eu preciso verificar se faz sentido a minha participação na ceia. Agora, se eu luto contra um pecado, se eu luto contra uma fraqueza espiritual, e eu verdadeiramente quero vencer isso, quero lutar contra isso, então eu devo participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo falava de um espinho da carne, algo que o incomodava, e ele pediu para que Deus tirasse isso de sua vida. E Deus lhe disse: Paulo, a minha graça te basta. Nós não sabemos que luta era essa que Paulo enfrentava, se uma enfermidade, se um problema de inconsistência na sua vida cristã. Mas ele buscava uma correção disso. Então, se você luta em alguma área de sua vida, que você tem fraquejado, que você tem vacilado, que você não consegue vencer, mas se existe essa disposição em seu coração, participe da ceia. Assuma um compromisso com o Senhor de ser vencedor nessa área, pedindo que o Espírito Santo te capacite, corrija isso, para que você possa ser vitorioso nessa área também. Então, são todas essas implicações que estão contidas na ceia do Senhor.
Por isso é algo tão sério, mas é algo tão poderoso também. O John Wesley dizia: participe da ceia quantas vezes você puder, o máximo possível, porque isso é um meio de você confrontar a sua fé, de buscar a presença de Deus e fortalecer a sua espiritualidade. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus abençoe esses elementos. Vamos consagrar o pão e o suco de uva que estão diante de nós. São os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Após essa oração, esses elementos não vão ser transformados em algo diferente do que são. Eles continuam tendo a mesma substância, a mesma consistência. Mas num ato de fé, nós nos recordamos de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Nos lembramos do sacrifício de Jesus. E isto gera santidade em nós, gera temor a Deus, gera alegria da salvação. Oremos então. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele, não tendo pecado, se fez pecado por nós. Ele, sendo santo, ó Pai, morreu em uma cruz para que nós, os pecadores, tivéssemos uma oportunidade de buscar a tua santidade. Pai, nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus, pelas dores que ele enfrentou, ó Pai, para que nós fôssemos livres de nossas dores. Ele recebeu, Senhor, a culpa, o impacto de nosso pecado, para que nós fôssemos livres do nosso pecado. Não podemos compreender esse tão grande amor de Jesus por nós. Não podemos compreender a importância desse sacrifício. Mas nessa manhã, Pai, estamos alegres e gratos por tudo isso que o Senhor fez. Pai, que o Senhor fortaleça, nos enche do teu Espírito Santo ao participarmos dessa celebração. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, este pão representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido na cruz do Calvário para que nós tivéssemos salvação, libertação de nossos pecados. Vamos participar dele com o coração cheio de gratidão. Podeis comer. E este cálice representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, gota por gota, de um sangue inocente, de um sangue que não tinha pecado. Mas Cristo aceitou morrer pelos nossos pecados para que nós tivéssemos libertação dele. Vamos participar desse cálice com gratidão em nossos corações. Podeis beber. Vou pedir para o Nelson fazer uma oração de agradecimento, de gratidão, pelo grande privilégio que tivemos agora. Obrigado, Senhor, porque teu sacrifício por nós, ó Pai, foi um ato de amor, ó Pai, foi um ato que a gente possa se lembrar em nossas vidas, ó Pai, que não foi um ato em vão, ó Pai, que a gente possa sempre buscar melhorar, Senhor, que a gente possa sempre buscar teu amor, teu perdão, ó Pai, para que a gente possa alcançar outras pessoas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e acima de tudo, ó Pai, o Senhor nos abençoa também, ó Pai. Obrigado por esses momentos, ó Pai, e que o Senhor possa continuar conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos partir para reflexão na palavra do Senhor. Hoje nós
nós temos uma convidada, uma pregadora muito especial, que vai nos trazer a mensagem. Nós estamos estudando a história de Ruth. Alguns domingos atrás, nós ouvimos a pastora Esther falando dentro do livro de Ruth, e a pastora Esther tem uma filha, e deu-lhe o nome de Ruth. E nós ouvimos a mensagem e ouvimos também as razões para que ela escolhesse o nome de Ruth para sua filha. Então, algumas pessoas têm paixão realmente pelo livro de Ruth, pela história de Ruth, Noemi, e isso influencia profundamente as suas escolhas também. E hoje nós vamos ouvir a Sandra Yamashita, vai nos trazer a mensagem, e ela também tem uma filha com o nome de Ruth. Então é alguém também que ama de uma forma particular essa história tão linda narrada no livro de Ruth. Então vamos ouvi-la nesse instante. Quero orar pela Sandra. Hoje temos o privilégio de ouvi-la aqui. Ela está sempre dando palestra por aí, pregando na igreja Holiness. Queremos ouvi-la hoje aqui na nossa igreja, tá bom? Vamos orar pela Sandra. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que teremos de ouvir, Senhor, a exposição da tua palavra através da instrumentalidade de sua filha, Senhor, a Sandra. Te agradecemos, ó Pai, pelas palavras que o Senhor colocou no coração dela. Te agradecemos, Senhor, pela forma como a vida dela foi impactada através do livro de Ruth. E queremos, Senhor, ouvir as impressões que o Senhor tem trabalhado no coração dela durante anos de vida cristã, mas particularmente, ó Pai, nessa semana em que ela aceitou esse desafio, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, através da tua filha, e nos abençoe, e que essas palavras, Senhor, gerem transformação em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sandra, Deus abençoe. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? No dia 31 de maio de 2015, o pastor Augusto, ele me convidou para falar no culto, em um dos cultos, sobre uma outra personagem, né, que acabou se tornando parente de Ruth, Raabe, né? Então, praticamente exatos 6 anos atrás, eu estava falando sobre Raabe, uma das personagens também por quem eu sou muito apaixonada, né? Agora, vocês todos sabem que eu sou muito apaixonada pela história de Ruth, né? Quando eu e o Frank, a gente começou a namorar, eu falei para ele, olha, se a gente casar e tiver uma filha, ela vai se chamar Ruth, tá? Eu já negociei com o Frank o nome das crianças antes da gente até casar, né? E todos vocês sabem que nós temos uma Ruth na nossa vida, né? Quando a gente ouve os pastores pregando sobre Ruth, muitas vezes nós ouvimos eles fazendo uma correlação entre Ruth e Noemi. Então, várias pregações que a gente escuta, né, entram as duas, falam-se das duas, mas eu gostaria de dar um enfoque diferente. Eu gostaria de falar sobre a personagem que eu falei no dia 31 de maio de 2015, Raabe. Fazer uma correlação entre essas duas personagens, Ruth e Raabe. Não vou contar detalhes das histórias, porque nós estamos há 4 semanas ouvindo a história de Ruth. Na escola dominical também nós estamos estudando esse livro lindo, né, de 4 capítulos, que tem histórias profundas, muito bonitas, e para quem adora um romance, é um dos romances mais bonitos que a gente tem na Bíblia, não é mesmo? Queria trazer algumas reflexões também para os dias de hoje, porque nós vivemos um momento em que eu acho que a nossa geração, ela nunca vivenciou tanta dor, tanto sofrimento, tanta doença e tanta morte. E quando eu falo a nossa geração, as nossas gerações, do mundo todo, né? Nós nunca pegamos e presenciamos o que nós temos visto. Na sexta-feira,
Infelizmente, muitos de nós soubemos do falecimento do tio da Marina, que é minha aluninha, né? Foi um momento muito triste, porque ele era um cara novo de 49 anos, né? O Saulo. E eu fiquei pensando, né? Ele estava trabalhando na frente da SOS Alergia, então a gente encontrava ele sempre. Ele sempre estava sorrindo, sempre cheio de gente ao redor dele. A última lembrança que eu tenho é dele sorrindo e me dando um tchau. E eu fiquei pensando que na nossa vida sempre existirão os últimos momentos, um último sorriso, um último abraço, um último piscar de olho, uma última batida do coração. E eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? O que nós vamos deixar de lembranças? Porque quando a gente partir, a gente vai ter o nosso último, né? A última pessoa com quem iremos conversar, mas para quem ficam as lembranças. Há 45 anos o Léo está falando. Ficam as lembranças, fica a dor, fica o sofrimento, ficam as lágrimas. Isso fica para quem permanece aqui, não é verdade? Mas para quem parte, existem os últimos. E aí eu fiquei pensando, né? Que lembranças nós iremos deixar? A qualquer momento, qualquer um de nós pode partir. Não existe uma pessoa que é mais especial que outra. Vocês concordam comigo? E que lembranças nós vamos deixar nas outras pessoas? Que legado nós iremos deixar? Então, a reflexão que eu quero fazer com relação a Raabe e Ruth tem relação com isso, sabe? Quem nós somos, quem é Deus para a gente e o que Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é que nós precisamos, para a gente ter uma vida de valor, para a gente ter uma vida em que nós consigamos construir boas lembranças e deixar um bom legado, o primeiro ponto nós precisamos saber quem nós somos. A gente vive em uma sociedade muito machista ainda, onde a mulher ela pode trabalhar igual ao homem, mas provavelmente ela não vai receber igual. Onde a mulher ela sofre muito para conquistar uma boa carreira, um bom cargo, né? E apesar, né, de todas as conquistas, é isso que a gente vê. Só que o contexto bíblico em que Raabe e Ruth elas vivem, ele é infinitamente mais machista e pior do que esse momento que a gente vive, em que a gente também sofre tanto. E aí, quando a gente para pensar sobre Raabe e Ruth, a gente vê que são duas personagens que tinham tudo para ser marginalizadas, esquecidas, anônimas, né? Mulheres que talvez nem deveriam ser citadas na Bíblia, não é mesmo? E para piorar, né? Agora eu vou falar sobre Raabe, né? Pior do que ser mulher, Raabe também, ela era uma mulher, ela era estrangeira e ela era prostituta. Vocês lembram? Né? Raabe é aquela mulher, para quem não está lembrado, Raabe é aquela mulher que morava no muro de Jericó. Quando Josué foi junto com toda a tribo fazer a conquista de Jericó, ela ajudou os dois espiões a saírem em segurança. Ela salvou a vida deles, né? E aí ela entra nessa história linda de Deus, que ele demonstra muita graça, amor, misericórdia. Uma mulher que tinha tudo para ser um Zé Ninguém, para ser uma anônima, ela se torna uma mulher lembrada na Bíblia por gerações e vai continuar sendo lembrada. Raabe, então, ela era uma mulher, ela era estrangeira e ela era prostituta. Ela ajuda os espiões a saírem e a condição que ela
ela coloca para eles é que salvassem ela, seus pais e seus familiares, né? Ela cumpre a parte dela e os israelitas cumprem a parte deles também, né? Então, assim, quando a gente para olhar para Raabe, né, a gente vê esses pontos que são ruins, né? Não que ruins, né? Que acabavam fazendo ela ser menos. O fato de ser mulher, estrangeira, prostituta. Por outro lado, nós sabemos que ela era uma mulher muito bonita. A gente sabe que ela tinha um poder de negociação bacana, porque ela negocia a vida, né, salvando os espias. Ela era uma mulher muito antenada, ela estava ligada no que estava acontecendo ao redor dela. Ela sabia o que tinha acontecido. Eu vou ler um trecho aqui de Josué 2:8. Ele fala assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. E, por fim, ela era também como eu comentei, uma excelente negociadora. Em Josué 2, nós vemos ela dizendo: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Raabe sabia quem ela era. Ela conhecia suas fraquezas e limitações, mas ela também conhecia as qualidades. E ela usou essas qualidades para se salvar e salvar sua família. Quando a gente para pensar em Ruth, ela não era muito diferente de Raabe, né? Raabe era uma mulher cananeia, Ruth era uma mulher moabita. As duas eram estrangeiras, as duas eram mulheres. Raabe tinha o agravante de ser prostituta e Ruth o agravante de ser viúva. Tudo indica que Ruth também era uma mulher muito bonita, ela ainda era jovem, muito corajosa e extremamente amorosa. Como a gente tem estudado nessas últimas semanas, a generosidade dela, o amor dela pela sogra é uma coisa assim, que talvez muitos filhos não tenham nem pelos pais, né? E ela teve por sua sogra. Ela deixa para trás toda a história dela para seguir a sogra dela e seguir o Deus da sogra dela. Né? Ela deixa a família de nascença, os amigos, a possibilidade de casar de novo, né? Nada garantiria que ela iria se casar, né, novamente numa outra terra, porque ela era estrangeira. Então, ela podia nunca mais casar. Ela deixa para trás a cidade, a religião dela. E com certeza, gente, ao longo da vida dela, ela derramou muitas lágrimas. Ela viu seu sogro morrendo, ela viu seu cunhado morrendo, ela viu seu marido morrendo, e ela deixa tudo para trás. Então, com certeza, a história de Ruth é uma história muito triste também. A gente olha hoje e acha ela a coisa mais linda, né? Mas a gente talvez não pare para pensar em quanto sofrimento essa mulher vivenciou. Ruth também sabia quem ela era e o que ela representava. Eu queria só ler um pedacinho, uma observação. Lá no Talmud, que é o livro de leis, né, regras dos judeus, eles têm uma oração diária que os homens eles fazem. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, já tenham visto até em filmes, né? Que é o seguinte: obrigado, Deus, porque não me criaste pagão, escravo ou mulher. Vocês imaginam, né, gente? A oração deles era: obrigado, Deus, porque não me criaste pagão, escravo ou mulher. Então, vocês imaginam
qual o valor da mulher naquela época, né? E nesse momento tão difícil da história, né, no período de Juízes, a gente vê duas mulheres que se destacam de forma tremenda. Ruth e Raabe sabiam quem elas eram, nas suas fraquezas e também nas suas potencialidades. Né? Vocês sabem quem vocês são? E aí a outra pergunta que eu faço é: quem era esse Deus a quem elas decidiram servir? Porque elas vivenciaram uma transformação de vida, entrando em contato com esse Deus. Né? O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é: saiba quem é Deus. É tão interessante observar nas entrelinhas da história de Raabe e Ruth a forma como elas puderam conhecer a Deus. Por que eu falo que é nas entrelinhas? Porque não fica tão claro, né? Quando a gente pensa na história de Raabe, lá em Josué 2, na conversa com os espias, ela diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela ouviu falar desse Deus, ela acreditou nesse Deus, ela temeu a esse Deus, mas ela não fazia parte desse povo. Ela sabia que esse Deus havia secado o Mar Vermelho quando os judeus saíram do Egito. Ela sabia das vitórias que os judeus estavam tendo, inclusive contra os reis amorreus. Ela tinha ouvido falar desse Deus, mas esse Deus pertencia a outro povo, não ao povo dela. Né? Mas ela acabou conhecendo e temendo esse Deus. Ruth, por outro lado, provavelmente conheceu a Deus dentro da família do seu esposo. Provavelmente Ruth experimentou desse amor de Deus em contato com Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion. Mas eu acredito que a pessoa que mais expressou o quanto esse Deus era vivo e verdadeiro foi Noemi. Ela deve ter sido assim uma sogra extremamente gentil, amorosa. Por que eu falo que ela provavelmente foi uma sogra gentil e amorosa? Porque as duas noras querem partir junto com ela para voltar para Belém. Né? Vocês lembram, né, desse contexto? A família de Noemi decide sair de Belém e ir para Moabe, porque em Belém eles estavam passando muita fome, muitas dificuldades. Né? Eles vão para Moabe e ficam 10 anos em Moabe. As crianças, adolescentes, eu não sei, eles crescem, né? Se casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Um pouco depois, Elimeleque e os 2 filhos morrem, e a gente fica nessa história com 3 viúvas. Ruth escuta que em Belém voltou a cidade voltou a ter prosperidade e ela decide retornar. E as meninas querem ir junto com ela, elas querem voltar não, elas querem ir para Belém junto com a sua sogra. E aí Ruth olha para elas e fala: não, gente, por favor, fiquem aí, né? Voltem para suas famílias de origens, voltem para o seu contexto social. Eu não tenho como cuidar de vocês, eu não tenho como ter filhos e dar para vocês se casarem. Né? Ela sabia que ia ser muito sofrido. Órfã, com muita tristeza, acaba ficando em Moabe, e Ruth olha para ela e faz aquela declaração tão bonita que nós conhecemos, né? Eu vou ler para vocês, está em Ruth 1, 16, 17. Ela diz: não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aqui nós podemos observar
que Ruth não havia escolhido somente Noemi, mas também o seu Deus. O seu Deus será o meu Deus. E ela faz um juramento, disposta a ser castigada se ela não cumprisse essa promessa. Né? Deus se tornou real para essas duas mulheres, tanto para Raabe quanto para Ruth, duas mulheres que não faziam parte do povo judeu, duas mulheres que tinham tudo para serem desprezadas, para serem marginalizadas. E ele se mostrou verdadeiro e vivo. A pergunta que eu faço para vocês quem é Deus? O que ele representa para cada um de vocês? O terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, refletir, saiba o que Deus pode fazer em você e através de você. Saiba o que Deus pode fazer em você e através de você. Então, nós vimos, saiba quem você é, né? Então, saiba quem eu sou, né? Quem você é. Segundo ponto, saiba quem Deus é. E o terceiro saiba o que Ele pode fazer em você e através de você. Né? Se a gente pudesse, nós poderíamos dizer até apesar de nós, né? Porque às vezes, em vez de ajudar, a gente mais atrapalha, né? Mas diante das nossas limitações e apesar delas, Deus pode fazer grandes coisas através das nossas vidas também. Josué 6:23, ele diz: então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Então, Josué 6:23, nós vemos que eles são convidados para morar juntos com os israelitas, mas fora do acampamento, né? E é interessante, gente, porque eles são estrangeiros, né? A gente sabe que tem muitas passagens que a gente lê no Antigo Testamento, em que Deus fala para eles não se misturarem, né? Para os homens tomarem cuidado, para não se relacionarem com mulheres de outras terras, para não acabarem também se relacionando com outros deuses, né? Com falsos deuses. E aí, alguma coisa fantástica acontece entre linhas, porque Raabe, que tinha sido deixado fora do acampamento, de alguma forma ela é trazida para dentro do acampamento. Aquela mulher que era uma prostituta, ela tem a vida transformada quando ela conhece a esse Deus que transforma a vida das pessoas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, fazendo a transformação na vida da mulher samaritana, na vida de Zaqueu, na vida de Paulo, Pedro, tantos outros personagens. Esse mesmo Deus continua a fazer transformações nas vidas das pessoas hoje e pode fazer uma transformação profunda na minha vida e na sua vida também. E a gente vê aqui que Raabe, que era uma prostituta, de alguma forma, ela conhece um homem maravilhoso também, é outra história de amor e romance que fica entre linhas. Ela conhece Salmão, ela se casa com um cara muito importante para os judeus e ela é introduzida para dentro do povo. A mulher que era prostituta, ela se torna uma mulher de grande valor. E aí, entre linhas também, a gente pode refletir que ela se casa com Salmão, ela provavelmente começa a estudar da palavra de Deus, aquele Deus, sabe quando a gente escuta aquele texto de Jó, eu te conhecia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ela começou a caminhar com esse Deus, ela começou a conhecer e experimentar desse Deus verdadeiro, e ela tem uma vida transformada. Provavelmente ela se dedica a estudar, e quando ela tem um filho, ela ensina esse filho a andar nos caminhos de Deus. Com certeza, tanto ela quanto o Salmão eram pessoas que passaram a temer muito a Deus e se dedicaram a educar esse filho, chamado Boaz, a andar nos caminhos do Senhor. Aí agora a gente vai, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Então, pensando ainda em Raabe, né? Olha que interessante.
No final do livro de Ruth, aparece uma pequena genealogia que diz: esta é a história da descendência de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. E aí, em Mateus 1,5, na genealogia de Jesus, nós podemos ler: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe foi a mãe de Boaz. E aí, quando a gente para... e outra coisa, né? Só um detalhezinho. Em Hebreus 11:31, Raabe entra na galeria dos heróis da fé, né? E nós podemos ler: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destituída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Que coisa mais linda, não é mesmo? No final, ela se torna a tataravó do rei Davi e a tataravó de Jesus, né? Algo fantástico também acontece na vida de Ruth. Aquela mulher que larga tudo para trás para seguir e servir a sua sogra, ela também passa a seguir e servir ao Deus da sua sogra, ao Deus verdadeiro, né? Ela cuida de Noemi, que era uma pessoa muito doce. O nome Noemi significa doçura. E no meio do caminho, quando ela perde o seu marido e seus filhos, ela fala: gente, para de me chamar de Noemi, comecem a me chamar de Mara, porque a minha vida se tornou profundamente amarga. E Ruth, ela se torna como se fosse um bálsamo para Noemi. Ela decide trabalhar de forma humilde e árdua para sustentar sua sogra, né? E aí uma mulher estrangeira se adentra nas terras, nos campos, para poder colher as espigas e levar comida para sua sogra. E no meio de todo esse enredo, a gente sabe que ela conhece Boaz, e ela é resgatada por esse homem maravilhoso, Boaz, o filho de Raabe. Coisa interessante, né, de pensar. Duas mulheres estrangeiras, duas mulheres que tinham tudo para ser desprezadas, elas entram nessa história tão bonita para serem a tataravó e a bisavó do rei Davi. Boaz fez de tudo para conseguir tornar Ruth a sua esposa, né? E aí, falando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, a gente, assim que Boaz consegue fazer toda a negociação para casar com Ruth, né? A gente vê no final de Ruth 4, 11, 12, o seguinte texto: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhes conceder dessa mulher, seja a sua família como a de Perez, de Tamar, que Tamar deu a Judá. Logo em seguida, dos versículos 14 a 16, então primeiro a gente ouviu, né, os anciãos da cidade falando de Ruth, agora a gente escuta as mulheres. Então as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. E quando a gente olha em Mateus 1, na genealogia de Jesus, nós vemos: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, Ruth se tornou a bisavó do rei Davi e a tataravó de Jesus. Que coisa mais bonita, né? Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem Deus é na nossa vida, pra gente, e quando nós cremos que esse Deus pode transformar a nossa vida e a nossa história, tudo passa a ter um valor diferente. Duas mulheres estrangeiras em condições desprezíveis,
né, uma prostituta e uma viúva, elas tiveram o privilégio de fazer parte da genealogia do rei Davi, da genealogia de Jesus. E você, já parou para pensar em quem você é? Nas suas fraquezas, nas suas limitações e também nos seus dons, nos talentos, nas suas forças? Quem é Deus para você? Quem Ele representa? E, por fim, o que Deus pode fazer em você, através de você e apesar de você? Como eu comentei, vivemos dias incertos e não sabemos se viveremos nossos últimos, quando a gente vai viver os nossos últimos acontecimentos, né? Na verdade, quando a gente vai dar um último abraço, um último beijo, um último sorriso, e quando vai acontecer a nossa última batida do coração. Como nós podemos tornar a nossa vida mais valiosa? Como podemos construir boas lembranças e construir um bom legado para as próximas gerações, né? Eu vou encerrar lendo um pequeno trecho de Salmo 139, dos versículos 14 ao 18. Ele fala assim: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quanto no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E por fim, indo para os últimos 2 versículos, a gente se depara com uma linda oração, que é o que eu gostaria que vocês lembrassem de orar ao longo dessa semana e ao longo da vida de vocês. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Saiba quem você é. Saiba quem é Deus. E saiba o que Ele pode fazer através de você, em você e apesar de você. Torne a sua vida valiosa. Deixe boas lembranças, construa um bom legado. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigada, porque nós temos a Bíblia que nos ensina tantas lições preciosas. Muito obrigada pelos personagens, pelas histórias que nos inspiram. Pelas histórias que mostram que o Senhor pode transformar pessoas anônimas, pessoas marginalizadas, pessoas desprezadas pela sociedade, em pessoas de um alto valor, porque elas têm a vida transformada ao te conhecer. Nos ajuda, Deus, a nos enxergarmos como devemos, Senhor, a compreendermos, Senhor, as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas também as nossas potencialidades, e nos ajuda a usarmos, Senhor, os nossos dons e talentos ao seu serviço. Nos capacita também a te conhecermos a cada dia mais, a compreendermos o que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Por fim, trabalha nas nossas vidas, molda, Senhor, as nossas vidas e nos ajuda, Deus, a sermos instrumentos nas suas mãos, especialmente nesse momento tão difícil que a gente atravessa, onde as pessoas estão tão tristes e muitos não conseguem olhar além de si mesmo. Nos ajude, Deus, a nos importar com o nosso próximo, nos ajude a fazer diferença na vida do outro, Deus, que sejamos sal da terra, luz do mundo e o bom perfume de Cristo por onde nós andarmos, Pai. Eu quero agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E eu quero pedir a tua bênção para a nossa igreja, para os nossos pastores e líderes, e também pedir a tua bênção para essa semana que se inicia. Em nome de Jesus, amém. É assim? Oi? Vamos fazer uma oração, então, encerrando o culto.
Pai, nós te agradecemos por essa mensagem maravilhosa, por tudo que o Senhor falou e ministrou aos nossos corações, através dos louvores, através da participação da ceia e através da mensagem que foi apresentada por tua serva, a Sandra, Senhor. Te agradecemos pelas formas múltiplas que o Senhor fala aos nossos corações, sempre sabendo como atingir, Senhor, a cada um de nós naquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.